Pessoal, dando continuidade aos passos do nosso apontamento, vou apresentar para vocês agora o nosso sistema de pesagem e também de vínculo de ordem de produção na máquina, tá bom? É esse cara aqui que vocês estão vendo, tá? Eu vou mostrar passo a passo aonde a gente precisa acessar para conseguir vincular uma ordem de produção na máquina de forma que o sistema entenda que naquele momento está sendo produzido determinado fio em determinada máquina, tá bom? É bem simples. A gente vai começar clicando neste ícone aqui na esquerda, tá? Com o nome de opções. Essa tela que vai abrir aqui para a gente é a tela das máquinas envolvidas na produção dos nossos fios. Aqui, ele nos dá a opção de selecionar com qual máquina a gente quer trabalhar naquele momento, para que a gente possa vincular a ordem de produção, né, que a gente viu no vídeo anterior. Se eu clicar no nome da máquina aqui, ele nos traz as opções: esmaltadeira, trefila circular, trefila multifilar. Como explicado que a gente está fazendo uma simulação de um fio produzido na cordoalha, a máquina em questão vai ser uma buncher. Aqui embaixo ele traz para a gente qual o número da máquina, tá? Hoje na fábrica a gente tem 6 bushers ativas e a gente vai usar como exemplo a busher 2. Ao clicar no número da máquina correspondente, ele aparece para a gente aqui alguns ícones, que são as opções para que a gente possa trabalhar em cima dessa máquina selecionada. Vamos agora dar foco no botão de trocar OP, ok? Que é o botão que vai nos trazer a tela de vínculo da ordem de produção à nossa máquina. Essa tela se refere ao vínculo da ordem de produção à máquina. Essa tela é o foco do nosso segundo passo. Então, a gente vai usar o código que a gente viu no treinamento anterior para conseguir fazer o processo aqui, certo? Vamos usar o número 5372, que é o código gerado, e vamos clicar em buscar. Neste momento é trazido uma descrição, um resumo do fio que a gente está pretendendo produzir, ok? E principalmente ele traz também a formação. Vamos prestar bastante atenção nessa formação aqui, porque é com base nela que a gente vai configurar o processo aqui da forma correta, tá? Como é uma formação de 2, a gente vai ter 2 matérias-primas vinculadas no puxador de entrada. Precisamos selecionar esses 2 puxadores que vai trabalhar então. Podemos usar como exemplo aqui o puxador 1 e o puxador 2, tá? Só clicar nele aqui, poderia ser o 3 ou o 4 também, a gente pode selecionar múltiplos. Mas como pede para a gente uma formação de 2 puxadores de entrada, vamos selecionar, neste caso, o puxador 1 e o puxador 2. Após selecionar os puxadores de entrada, que a gente pode ver pela descrição aqui, precisamos selecionar um puxador de saída. Afinal, trabalharemos com o método de puxador de entrada para a matéria-prima e puxador de saída para a embalagem que a gente vai vincular no processo, ok? O de saída, ele vai ser sempre 1, porque normalmente a gente vai vincular uma embalagem só à produção do nosso fio, tá? Após a gente selecionar também o puxador de saída, vamos aqui e clicamos em liberado. Logo após é exibido para a gente um botão de confirmação. Significa que a minha configuração realizada aqui está correta e que eu posso dar sequência no vínculo. Caso a gente faça de forma errada esse processo aqui,
ele não libera para a gente essa opção de confirmar. Isso é até um demonstrativo se a gente conseguiu ou não fazer a formação da forma correta. Então a gente vai confirmar aqui. Ele retorna a tela de máquinas aqui para a gente, com a diferença que conseguimos ver já o código do produto vinculado naquela máquina e o status liberado, tá? Significa que o sistema está pronto e em condições de realizar os apontamentos de matéria-prima, de embalagem e, finalmente, o de pesagem. Uma outra questão bem importante, que ajuda bastante a gente a entender o processo, é esta opção, este botão Detalhe OP. Ao selecionar a minha máquina e clicar nele, ele traz para a gente um resumo completo do que está sendo produzido, qual fio está sendo produzido e qual matéria-prima a gente está usando nessa produção. Tá? Conforme a gente viu no treinamento anterior, as mesmas informações que estavam sendo apresentadas para a gente têm que ser apresentadas aqui neste momento. Então, por exemplo, a gente viu que o código da ordem de produção é esse, selecionamos uma quantidade de 800, então toda aquela informação está sendo replicada aqui. Qual fio eu tinha selecionado na construção da minha ordem de produção? É esse fio de cobre nu de 0,50. Tá? Qual fio ou qual matéria-prima eu selecionei que eu ia usar para aquela produção? É esse fio de 7 de 0,200. Então isso é um resumo, tá? É muito importante a gente usar como apoio essa tela de ordem de produção, dos detalhes dela, porque ela traz um resumo do que a gente acabou de fazer. Ela valida que a nossa ordem de produção foi aberta e configurada de forma correta. Ok? Então vamos ficar sempre atento a esse cara aqui, detalhe da ordem de produção. Podemos fechar aqui. Depois de conferido todas essas questões, o nosso segundo passo está encerrado. A gente usou, então, a configuração de ordem de produção na máquina e validou em quais puxadores ia ser trabalhado. Dessa forma, conseguimos dar continuidade nos próximos passos, que serão os apontamentos definitivos de matéria-prima e embalagem.